Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Loja Himalaia. Já estamos ao vivo, hoje falando sobre o tema conexões entre o Dharma secreto, Blavatsky, e a teosofia. O palestrante, nosso amigo Luiz Torres, é membro da Loja Teosófica Vida Una, de São José dos Campos, em São Paulo, e é também membro da Fundação Centro Teosófico Raja. A palestra de hoje é Conexões entre o Dharma Secreto, Blavatsky e a Teosofia. Os dois instrutores que atuaram de modo mais direto no esforço pela fundação da Sociedade Teosófica enfatizaram que as ligações entre a doutrina secreta e o conjunto especial de ensinamentos chamado de teosofia, mais evidente, sobretudo, no princípio do movimento teosófico. A palestra, portanto, pretende demonstrar algumas dessas ligações e que papel foi desempenhado por Helena Blavatsky como agente direto do trabalho deles. Essa é uma breve apresentação sobre o tema. Caro amigo Luiz Torres, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Loja Himalaia e a palavra está contigo. Fique à vontade. Boa noite, caros irmãos, caros amigos. Muito obrigado pelo convite. A Loja Himalaia me fez essa, eu diria, solicitação. E para mim é uma honra poder atendê-la, na pessoa do irmão Gabriel. E para mim também é uma felicidade estar falando desse tema aqui com vocês, tá? Esse é um resultado de alguns estudos, seminários, pesquisas que eu tenho feito ao longo desses últimos anos. Pretendo apresentar aqui de maneira muito breve, dando algumas sugestões, citando as fontes, as referências. Não é uma palestra acadêmica, no sentido de ser rigorosamente um estilo acadêmico, né? Mas ela cita, então, as referências, as fontes, para que vocês possam buscá-las, né? Se for do interesse de vocês, tá? Ponho aqui a minha opinião pessoal, não é a opinião da Sociedade Teosófica, eu acho que é importante citar aqui. Apesar dessas referências, elas não são, de modo algum, a posição da instituição. Mas o resultado, como eu disse, de uma pesquisa. Eu pretendo apresentar de uma maneira bem clara e bem fundamentada, tá bom? Não sei se a professora Maria Lúcia Galre, se ela estiver aqui na sala, de algum modo me escutando, é um prazer também tê-la aqui, se ela estiver, eu não consigo ver todos os participantes. E os demais também, feita essa menção especial, é uma satisfação. Mas vamos seguir em frente aqui, então. Bom, o contexto, então, dessa pesquisa se dá por conta claro, do papel, do grande trabalho que a fundadora Blavatsky teve em reapresentar aquilo que ela chamou de teosofia, né? Ela e os seus instrutores, naturalmente, mas os trabalhos da Blavatsky foram os trabalhos entregues ao público. Aqui e ali mostram relações que, ao meu ver, não são poucas, com o Dharma secreto. E isso eu não estou falando necessariamente de budismo, ou seja, pelo menos a versão exotérica, essa que ficou conhecida como mais um ismo, né? Uma religião no planeta. Apesar da fraseologia, às vezes, ser a mesma da forma monástica popular, mas a Blavatsky falava de algo mais profundo. E era isso que, ao meu ver, ela conectava com a teosofia, ou a posofia, né? A sabedoria divina, o Brahma Vidya, aquela referida na Carta Única do Mahashohan. Então, esse conjunto de ensinamentos, chamado Dharma secreto, ou Aspadharma, ou doutrina secreta. O título que dá nome à obra foi uma opção, né, na tradução em inglês, de algo muito antigo chamado Dharma secreto. Dharma é uma estrutura filosófica muito importante na tradição budista, na tradição hindu, oriental, de um modo geral, mas se referia, então, a um ensinamento chamado esotérico, ou seja, um aspecto interno da filosofia, não a versão, como eu disse, popular.
conexões entre esse conjunto chamado Dharma secreto, Blavatsky e a teosofia, ou então uma breve reflexão ao som aqui de uma melodia. Bem, feita então essa reflexão inicial aí, né? De onde vem tudo isso, né? Inspirada aí pelas belíssimas passagens de A Voz do Silêncio e entre outros. Propõe então que iniciemos uma pequena investigação, quem sabe para colher grandes frutos ao longo aí dos nossos estudos. Bem, começamos aí com a jornada referindo-se à própria Helena, né, que desde muito jovem tinha acesso diferente a alguns conhecimentos que depois foram publicados nas suas obras. Ela começa, né, apesar de nascimento russo, portanto, europeia, uma longa jornada desde muito cedo e, que, vamos dizer assim, chega a um ápice, né, com a sua preparação dos mistérios tibetanos na Fraternidade dos Himalaias, no Tibete. Mais especificamente, não no grande Tibete, ou no país que era o Tibete hoje, China, né, mas o pequeno Tibete. Ela se refere a essa região especial nas suas obras, né. É lá que, certamente, vamos dizer, está a nata da filosofia da antiga Índia, né, berço das grandes tradições, o shivaísmo de Kashmir, o budismo do norte, o budismo filosófico, né, o Dharma secreto, a Vedanta Advaita com Govinda, Patanjali, Shankara e outros expoentes. Então, é um celeiro de iniciados e adeptos das grandes religiões do planeta. Bom, Kashmir, essa região que fica ao norte-noroeste da própria Índia, é um vale alto, né, mais de 3.000 metros de altitude, então, mas é um lugar belíssimo. Então, na sua passagem pelo pequeno Tibete e pelo grande Tibete também, não quero dar a entender que ela simplesmente não esteve lá, mas lá não é o foco principal dessas filosofias, ao qual eu me refiro aqui no título dessa exposição. Então, seu treinamento intenso em mosteiros, muitas vezes reservados, secretos, é de lá que ela colhe os extratos, né, do livro de Dizian, né, aquele livro de comentários, os fólios secretos de Kyuter. É nele que a doutrina secreta é baseada, para uma representação ao mundo dito civilizado, as nações ocidentais, sobretudo a Europa, e Estados Unidos ali do século XIX, né? Essa é um resumo da pequena jornada aí, entre aspas, da Blavatsky, né? Bem,
Vamos aqui, então, selecionar a instância 1 para contextualizar o que eu estou falando em relação a essas conexões. Eu vou transmitir aqui para vocês um pequeno vídeo com a locução do Fernando Mansur. Instância 1. O eterno Pai e Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. A mente universal não existia, porque não havia Ahri, grandes espíritos, dragões de sabedoria, para contê-la. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova roda e a peregrinação por ela. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishipana, absoluto não ser, para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousavam no eterno não ser, o único ser. A forma una de existência, sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos. E a vida pulsava inconsciente no espaço universal, em toda a extensão daquela unipresença que o olho aberto de Dangma, alma purificada, percebe. Onde, porém, estava Dangma, quando o Alaya do universo, alma universal, se encontrava em Paramarta, existência absoluta, não ser absoluto, e a grande roda era Anupadaka, o espaço, o grande mistério? Belíssima narração do membro da Sociedade Teosófica, Fernando Mansur, em especial, nosso irmão Mansur, mas dali eu seleciono algumas expressões muito intrigantes. Por exemplo, Ahri, grandes espíritos, dragões de sabedoria, Paranishipana, absoluto não ser, aquele que é, todavia não é, eterno não ser, único ser, o olho aberto de Dangma, a alma purificada, a laia do universo, a Marta, existência absoluta, não ser absoluto, grande roda era no Padaka, o espaço, o grande mistério. Essa é uma fraseologia muito estranha, né? Qual a fonte e a origem dessas palavras esquisitas? Preciso ter muito discernimento para procurar na internet e mesmo em livros e tal. Mas, o curioso, de onde vem tudo isso, né? Essa terminologia e a gente encontra em toda a obra, né? Então, precisamos refletir. Para complicar a situação, a própria Helena deixou algumas mensagens um tanto desconcertantes do ponto de vista, vamos dizer, das provas, né? Claro, pelo grau de confiança que nós temos nela enquanto irmã mais velha, certamente as fontes elas existem, são fidedignas, são verídicas. Mas para o mundo em geral, esse trabalho é um trabalho dificílimo de dificílima apreensão. Encontramos aqui, por exemplo, a Doutrina Secreta é uma tradução com explicações da escritora, as passagens do chamado livro de Dizian. O livro, por sua vez, é o primeiro volume dos comentários aos 7 tomos secretos de Kyuté. Essa expressão nós vamos abordar aqui também. De onde vem essa expressão, né? Que livros de Kyuté, né? Um glossário das obras exotéricas do mesmo nome. Alguns desses textos são relativamente recentes, enquanto alguns são antiquíssimos.
tão antigo que o original, né? Se os antiquários contemporâneos meditassem sobre suas páginas durante horas, dias intermináveis, nem assim se chegariam a pôr-se de acordo com a natureza do material em que foi escrito. É o único exemplar original que atualmente existe. E aí a coisa vai ficando complicada para esses tais orientalistas, né? Conseguirem o que a academia adora, né? As provas, né? Os textos, os materiais para escrever suas teses, né? E a própria Blavatsky já alerta, né, de partida, que isso não seria uma tarefa fácil, mas as provas existiam e elas vieram. Mesmo a identidade dos livros públicos de Kyuté, né, continua sendo um mistério para a maioria da população. Nem os eruditos tibetanos, nem os ocidentais souberam de nenhum livro com esse nome. Situação que durou quase um século, mas eles assim foram rotulados de imaginação, como invenções da HPB, né, juntamente com tudo o mais em A Doutrina Secreta. Obviamente que isso se tornou um prato cheio, né, para os críticos, para os apressados e para os próprios inimigos da Blavatsky, da Sociedade Teosófica, que não eram poucos, sobretudo esses que querem manter a humanidade aprisionada na ignorância dos tempos. Mas vamos ver como isso se desenrolou. Bem, resumindo, então, a doutrina secreta, segundo o que nós temos de informação, são algumas instâncias selecionadas com comentários, né? A maior parte é de comentários, e eles são lá de origem dos livros de Dizian, né? São originários dos livros, ou do livro de Dizian, né? Que é um livro de comentários também. Esse livro de comentários, por sua vez, usa como fonte esses fólios secretos. Mas que fólios são esses, né? E aí, cumprindo quase uma profecia da Blavatsky, essas fontes, ou a fonte dessas instâncias, então noticiada e publicada com bastante rigor em termos de pesquisa por um tibetologista e pesquisador chamado David Hegel. E os resultados dele foram compilados em algumas obras, notadamente essa obra aqui, chamada Os Livros de Kyuté, ou os Tantras budistas tibetanos. Né? E, como eu disse, a Blavatsky menciona que no século XX, então, alguns pesquisadores, né, depois de um século de buscas, então, encontrarão algumas dessas respostas. A origem desses chamados livros, do livro de Dizian. Então, num artigo traduzido, no artigo do David Hegel, traduzido aí pelo membro da sociedade, também o Bruno Carlucci, e, parênteses, faz um excelente trabalho também no YouTube, com um foco especial no budismo Shenton, no budismo tibetano, sobretudo trazendo a inspiração filosófica. Eu trago aqui alguns extratos desse artigo que ele traduziu. Então, diz lá, né, que desde a identificação positiva dos livros de Kyuté com os tantras budistas tibetanos, então David Hegel diz, né, que ele estava desconfiado há muito tempo que o livro de Dizian resultou em A Doutrina Secreta poderia ser um texto chamado Tantra Kalachakra, um campo especial de estudos da yoga budista, e que infelizmente tem sido deturpado no planeta, né, por total falta de compreensão ou por má fé mesmo, quando associa-se Tantra a práticas sexuais ou a espiritualidade, sexo, quando não tem absolutamente nada a ver. Sim, o Tantra idôneo é um campo especial de estudos da yoga budista. Isso por vários motivos, né? Primeiro, que o Tantra, Kalachakra Tantra Langu, é um texto curto, né? E seus textos associados são sempre o primeiro entre os livros de Kyuté, em qualquer edição dos ensinamentos de Buda, o Kanjur. Analogamente, Blavatsky declarou que o livro de Dizian é o primeiro volume desses comentários, né? Eles também secretos, nos 7 fólios secretos de Kyuté e obras públicas, né? O ensinamento Kalachakra é considerado o campo especial do Panchen Lama, um instrutor, o Blavatsky teve contato, né? O
sobretudo o quarto Panchen Lama, lá no século XIX, durante o seu treinamento no Tibete, em Shigatse, né, um mosteiro chamado Chilhumpo. Shigatse é uma área, uma cidade, área, território do Tibete, né, hoje da região chamada Tibete, e esse campo especial é um campo especial do Panchen Lama, ou seja, o Panchen Lama é um mantenedor dessa tradição, né? Apesar de hoje a tradição estar reservada. De acordo com a tradição indo-tibetana, a doutrina Kalachakra veio diretamente de Shambhala. E, às vezes, a gente encontra com uma descrição muito mítica na literatura, mas existiram instrutores, grandes adeptos, reais, homens vivos, não seres folclóricos mitológicos, que transmitiram o conhecimento Kalachakra ao longo dos séculos. Eles receberam essa tradição do Siddhartha Gautama e deram continuidade à manutenção do ensinamento no planeta, né, até o tempo da Blavatsky. É lá que Blavatsky, então, recebe o seu treinamento, né, com esse material. Na literatura teosófica, David Hegel diz que Lik Shambhala é a fonte de ensinamento da sabedoria eterna, que a doutrina secreta é uma herdeira direta, ou seja, a obra é herdeira dessa tradição. A gênese do sistema dos mundos e seus habitantes é o assunto da primeira seção do Kalachakra. De modo análogo, cosmogênese e antropogênese constituem o tópico de a doutrina secreta. O que é muito interessante, porque nós temos na cosmogênese e na antropogênese a origem do cosmos e do homem, né, respectivamente, e isso aparece também no texto do Kalachakra Tantra. O termo Dzyan é uma tradução fonética do sânscrito Jnana, e por que não dizer também, parêntese, gnosis, né? Esse encontro consonantal, né? Jnana e gnosis teriam a mesma raiz, portanto, a tradução de Dzyan, e tem uma notinha na doutrina secreta que se refere exatamente a isso, que significa sabedoria, o resultado de dhyana ou meditação. Mas, claro, não meditação comum, mas aspecto profundo, a profunda concentração e meditação. Dhyana também é um título da quinta e última seção do Kalachakra Tantra, sua parte mais esotérica, que é o que nós vamos nos referir. Tem um microfone aberto de algum amigo aqui. Eu saio o Gabriel para tentar... Eu estou de olho aqui, eu estou de olho. Ok, obrigado, Gabriel. Bom, seguindo então. Na obra A Voz do Silêncio, temos também algumas pistas. Então, por exemplo, queres tornar-te um yogi do Círculo do Tempo? Lá no aforismo 131, da edição da Pensamento, está lá. Tempo, chakra, círculo, roda, o círculo do tempo, roda do tempo. Então, queres tornar-te um yogi do Círculo do Tempo? Esse é um texto muito importante, nós sabemos, na literatura teosófica, né? É um texto profundo, belíssimo, e que a Blavatsky, inclusive, deixou como uma instrução especial também ao grupo interno. Funcionou em Londres, enquanto ali próximo do final da vida dela, né? Justamente para uma preparação especial daquele grupo. Mas o texto, óbvio, hoje está acessível e fala-se, então, desse ensinamento reservado, né? O Kalachakra, ali no aforismo 131. Esse texto, A Voz do Silêncio, faz parte dessa mesma série das instâncias do livro de Dzyan, onde foram tirados, e no qual a doutrina secreta está baseada. Bom, o sistema Kalachakra, um artigo escrito pelo Bruno, nesse site que eu me referi agora há pouco, Budismo Shentong, um blog, vale a pena, muito bom, tem muito material de qualidade lá, deixa a fonte aqui. O termo Kalachakra, como nós lemos no slide anterior, significa roda do tempo, né? E tem como conceito básico a identidade do macro com o microcosmos, sendo Kalachakra raiz, o Mula Kalachakra, esse conjunto especial de ensinamentos de Suchandra, um desses instrutores, como é chamado, que mantiveram a linhagem intacta e a transmissão viva no planeta, né? Então, existe um texto sintético, uma espécie de resumo de Manju Yashas, que tem 5 divisões, a qual o David Hegel, na tela anterior, eu mostrei aqui, fez referência. Então, as 5 divisões, estão aqui elas: cosmologia, relação corpo e mente, chamado Kalachakra interno, ritos e iniciações, práticas e textos de sabedoria, como eu comentei, Jnana,
a quinta seção especial que fala da Gnana, ou a Gnosis, né? Ou a sabedoria divina propriamente, né? Bom, vamos aí. O Tantra Kalachakra é um sistema altamente complexo e avançado que sintetiza o budismo Vajrayana, né? Ou seja, o caminho Vajra, ou do diamante, né? A senda do diamante. A filosofia Mahayana, né? No seu aspecto ligado à tradição do Siddhartha, né? Aquela que leva a senda dos Bodhisattvas, também referido na obra A Voz do Silêncio, e outras escolas indianas não budistas, elementos de cosmologia, cosmogonia, gênese, cosmos e outros. Mesmo após o fechamento do núcleo Jonan, o budismo Shenton, a tradição Jonan Zalu do budismo tibetano, né, com Dopa e Buston, grandes instrutores que também mantiveram essa tradição viva até o período de Tsongkhapa, e nós vemos nas cartas dos Mahatmas o Tsongkhapa sendo referido como aquele que reformou o budismo tibetano, né, e mandou destruir o Tantra não idôneo, o ensinamento não idôneo, e fundou a escola Gelugpa, né, o Gelug, dos gorros amarelos, né, e também na qual os instrutores, a Blavatsky, né, também estão filiados, e a própria Blavatsky passou pelo seu treinamento, né. Ela é chamada de Upasika. O sistema Kalachakra, então, continuava a ser praticado reservadamente por um discípulo de Taranata e pela linhagem Gelugpa dos Panchen Lamas. Blavatsky, então, teve contato com esse quarto. O termo Adibudhi, Buda primordial, presente no Kalachakra, seria um outro sinônimo para Dharmata, ou realidade última indestrutível. E esse termo ocorre em diversas grafias, toda a doutrina secreta, tanto no volume 1, quanto no volume 2. Às vezes grafado com 1D ou 2D, ou Adibudhi, Adibuda, se referindo aí ao mesmo conceito, ideia, vamos dizer a palavra ideia, né? Que é o Buda primordial, né? Então vamos ver aqui um exemplo sobre o termo Adibuda. O Buda primordial, presente no sistema Kalachakra, nós temos ali uma referência no volume 1, eu tirei apenas um e trouxe para cá, para ilustrar, então, simultaneamente com a evolução da mente universal, a sabedoria oculta de Adibuda, né? Posto, o único supremo, eterno, se manifesta como Avalokiteshvara, o Ishvara, que é Osíris dos egípcios, o Ahura Mazda dos zoroastrianos, o homem celestial do filósofo hermético, o Logos dos platônicos, o Atman dos vedantinos. Também na Voz do Silêncio, na sua versão original, também temos esse termo Adibuda. Quando fala, então, da alma diamante, a semente da sabedoria, lá no fragmento 2, as duas sendas, não podem brotar e crescer em um espaço sem ar. Para viver e colher experiências, a mente precisa de amplitude, profundidade e pontos que atraiam para a alma diamante. A notinha, então, agrega: alma diamante, ou Vajrasattva, o título do Buda Supremo, Senhor de todos os mistérios, chamado Vajradhara e Adibuda. Me refiro aqui, claro, ao texto original da Doutrina Secreta, que deu aí na edição brasileira, né, editada pela Pensamento, em 4 volumes, né? Então, volume 1 referindo-se aos volumes 1 e 2, e o 2 em inglês ao 3 e o 4. Mas eu não aqui faço referência aos volumes 5 e 6, que foram acréscimos posteriores. Essas citações eu retiro da obra em inglês, apesar delas estarem disponíveis com a tradução em português na obra da Pensamento, mas o site da Teosófica de Pasadena também tem essas obras lá em verbatim, né? Então, eu prefiro buscá-las lá no original para manter uma relação mais fidedigna com o que a Blavatsky, na época, publicou, sem um mínimo de interferência de traduções. Então, nós temos aqui, né? Tá um quadrinho aqui estranho. Como ela, Blavatsky, realmente disse, os livros de Kyuté podem ser realmente encontrados na biblioteca de qualquer mosteiro dos gorros amarelos, né? Mas a parte reservada e secreta, essa não pode ser encontrada, não facilmente, né?
apenas aqueles que realmente buscam e se dedicam a essa vida ética e pura, né? Em busca da compreensão da teosofia. Como foi visto, apenas a grafia do termo frustrou as tentativas anteriores de identificá-los. Isso fazendo uma referência aqui à pesquisa do David Hegel, em que ele demonstra, um conhecedor profundo do tibetano e sânscrito, apenas a fonética que prejudicou a identificação durante tantos anos. Então, a palavra Kyude seria equivalente a essa expressãozinha, né? Yude, como a Blavatsky provavelmente ouviu, né, a pronúncia, então traduziu, né, transliterou como Kyude. Mas a referência Kyude, como nós vimos aqui, ela tem uma forte identificação com o Tantra Kalachakra, essa seção especial que vive sob os auspícios, né, ou vivia sob os auspícios do Panchen Lama. Mas hoje, então, está reservada. Uma outra excelente obra aí da biografia da Helena Blavatsky, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas então, aqueles que estão tomando contato aí pela primeira vez, deixo a sugestão aí da biografia escrita pela Sylvia Cranston. Também podemos concluir que nada nunca foi uma invenção fantasiosa da Helena Blavatsky, né? Então, a doutrina secreta é, em grande parte, um comentário, como nós sabemos, né? Digressões, comentários, análise, sobretudo, do contexto filosófico, nunca da religião exotérica. Quando ela lança a mão disso, ela faz a título de analogia e correspondência, para ver como, hoje, o que é popular, conhecido do grande público, tem, na verdade, uma raiz filosófica profunda, esse conhecimento esotérico, patrimônio da humanidade, a religião sabedoria do planeta, e o livro de Xian, que, por sua vez, é um livro de comentários. Então, algumas instâncias foram retiradas de lá e reapresentadas ao público, eu diria, novamente, né, uma espécie de pleonasmo aqui. Então, é a antiquíssima religião sabedoria da humanidade. Assim como era, né, e é a Vedanta Advaita filosófica, o budismo filosófico, esotérico, o gnosticismo cristão primitivo, né, ela diz, é um eco da religião sabedoria, a cabala antiga. Mas então, por qual razão for escolhido esse nome, né? Nós temos também alguns indícios, né? Foram várias as razões, né? A doutrina reapresentada num contexto de um materialismo científico, um ceticismo, um agnosticismo crescentes, um cristianismo como religião predominante, o quase total desconhecimento por parte dos pesquisadores, né, os chamados orientalistas, que conheciam muito pouco das ciências ocultas orientais, não conheciam praticamente nada, e o pouco que conhecia das religiões orientais era a parte externa e exotérica, e a publicação prévia de uma obra chamada Esoteric Buddhism, né, ou Budismo Esotérico, do Sinnett. Só que o Sinnett não passou pelo mesmo treinamento da Blavatsky, isso deu uma grande desvantagem ao Sinnett, né? Então, a própria Blavatsky, na doutrina secreta, diz que a intenção do trabalho, o sentido do budismo esotérico do Sinnett era o mesmo da doutrina secreta, porém, com um título um pouco infeliz, né? Porque a grafia do termo se referia ou remetia muito mais às religiões exotéricas. E a Blavatsky e seus instrutores fazem questão de deixar claro que o que a teosofia e a sociedade teosófica, né, sendo assim o seu espírito e o corpo, a sociedade enquanto corpo, deveria enfatizar e enfocar o aspecto filosófico, nunca o aspecto religioso, sobretudo exotérico. Então, o nosso foco enquanto filósofos, ou deveria ser, exatamente a busca de Jnana ou da gnosis, o conhecimento dessa realidade profunda, ou Paramartha, como é comum chamar no budismo. A fim de contrapor esse equívoco, a Blavatsky faz até uma análise ali, escrito com um D só se refere a Budi, ou a sabedoria, enquanto com 2 D se refere ao aspecto externo, nunca esotérico. Seria uma contradição em termos para o título de uma obra que pretende apresentar um conhecimento mais interno, né? Então, Blavatsky sabia que isso poderia, por exemplo, macular o trabalho da sociedade enquanto mais uma nova religião, o que não é
isso de identificar a filosofia como uma nova religião é uma concepção equivocada. Então, aquele público, sobretudo naquele contexto do século XIX, que nunca tinha escutado a respeito do sistema tibetano e muitas vezes tinha até preconceito por conta da crença dogmática cristã, jamais poderia aceitar aqueles ensinamentos de bom grado, né? Então, Blavatsky e seus instrutores estavam enfatizando a velha herança da humanidade, a antiga religião sabedoria, ou filosofia. Para que tanta explicação com D ou 2Ds? Ia sido uma preocupação exagerada da Blavatsky e dos seus instrutores? O que eles realmente queriam enfatizar com tantas distinções? Lembrando, né, que o treinamento da Blavatsky se deu no grande e no pequeno Tibete, né? A passagem dela no grande Tibete, sobretudo no mosteiro de Tashilhunpo, em Shigatse, né? E, obviamente, sua jornada que se dividiu entre o grande e o pequeno Tibete. Temos na literatura teosófica várias referências a essa região que eu falo, que eu me refiro aqui a Kashmir, né? E não só Kashmir, mas as montanhas chamadas Karakoram, que já é um pedaço dentro do Afeganistão. Então, não é só a região chama hoje Índia, né? Mas uma região onde os adeptos estavam indo e vindo, circulando. Então, uma região belíssima, sem dúvida. Mas o treinamento dela não estava lá por questões turísticas, muito pelo contrário, mas por um treinamento sério da religião sabedoria para uma representação disso no Ocidente. Ela mesma fala que viveu diferentes períodos, tanto no pequeno quanto no grande Tibete. Esses períodos combinados formam mais de 7 anos. Ela diz que visitou Shigatse, então, o território de Tashilhunpo, e foi além. E teve contato, então, com os Exus ou Panchen Lamas, sobretudo com o quarto, né? A alma Panchen Lama, né? Então, o Panchen Lama, então, o ser físico, o homem vivo, e aquela alma que vinha na tradição, né? Sempre voltando, mantendo a linhagem viva. Né? Eles sempre foram muito mais considerados como instrutores espirituais do que o famoso, né? Conhecido no Ocidente, Dalai Lama, né? Então, muitos tomam aí o Dalai Lama como sendo um instrutor espiritual, né? Aquele máximo representante daquela tradição espiritual, o budismo tibetano, mas, na verdade, ele é apenas uma autoridade administrativa, né? Alguns Dalai Lamas foram muito bons, muito importantes para a tradição espiritual também, mas não são todos, né? Não é porque veste a roupa de monge ou chama-se Dalai Lama, necessariamente cumpriu ali um papel de instrutor espiritual, né? Eu tinha acesso ao conhecimento à filosofia esotérica, né? Então, o Panchen Lama sempre foi considerado aí a joia de sabedoria e ensinamento. Uma das referências que eu mostrei agora há pouco, que nós chamamos de budismo, né? Sobretudo o que é conhecido a maioria das pessoas, é esse budismo ortodoxo, ou seja, os ensinamentos públicos de Gautama, o Buda, ou pelo menos atribuídos a ele, né? A versão mais monástica, ortodoxa, canônica, né? Assim como tem nas igrejas cristãs, né? Mas o seu Dharma secreto diferia muito desse ensinamento, o Dharma secreto, a versão mais filosófica, e se aproximava muito mais à versão dos Brahmanes iniciados, da Vedanta, do Shivaísmo de Kashmir, ou seja, todo um conhecimento secreto e esotérico. A Blavatsky, então, dá mais relatos, né, e informações a respeito desse manutenção desses ensinamentos, né, locais especiais e por indivíduos como os Mahatmas, que não estavam em qualquer monastério ou suas obras não estavam publicadas em qualquer sala ou qualquer biblioteca, mas, como eu disse, reservado. Então, núcleo de adeptos de várias nacionalidades existia e existe, né, ainda no mundo, não morreu com a Blavatsky, não ficou lá no século XIX, e o Panchen Lama não só os conhecia, como também agiam conjuntamente, né, nessa ideia, sentido de uma fraternidade, né,
aquela que ficou conhecida como Fraternidade dos Himalaias, a Fraternidade Tibetana, né? E muitos deles são pessoas anônimas, né? Mas dois desses instrutores ficaram bastante conhecidos, o Mahatma Mori e o Mahatma KH, né? E vários outros também se associaram, claro, de maneira discreta a eles, para o trabalho da Sociedade Teosófica, né? A representação da teosofia. Eles próprios, os instrutores, né? Especialmente o Mahatma M e o Mahatma KH, falam disso, né? Eles próprios, na sua própria voz, né? Lá nas cartas, nós, os discípulos dos verdadeiros arhats do budismo esotérico, e sangyas, né? Sangyas. Um título aí para o Gautama Buda. Nossa filosofia dos arhats. Mahatma KH diz, então, os conhecimentos esotéricos na fonte do budismo do norte e não a versão popular do sul, sobretudo do sul da Índia, Sri Lanka, né? O antigo Ceilão. O Panchen Lama, com quem a HPB teve contato, o quarto, vivia na cidade e mosteiro de Tashilhunpo, próximo a Shigatse. Foi lá que a HPB, então, iniciou sua estada no Tibete. Lhasa, a capital administrativa, né, a cidade, símbolo aí da administração feita pelos Dalai Lamas, ficava muito mais longe da fronteira indiana. Blavatsky assume sempre na sua filiação ao budismo, mas, sobretudo, ao aspecto filosófico. Até o próprio Occult também reafirma isso, né, nas folhas aí do Velho Diário, e a filosofia que eles eram ligados era uma filosofia e não um credo, o aspecto mais de ideias filosóficas do mestre adepto Gautama, a religião sabedoria mesmo dos Upanishads. Outro importante discípulo, também ali naquele contexto, princípios do movimento, né, a referência que eu fiz aí na descrição, Gabriel leu na entrada aqui dessa palestra, né, o Subahal, então, também fala sobre essas doutrinas esotéricas arianas, que é idêntica, em essência, à dos cabalistas judeus, que a teosofia é uma só. Então, as doutrinas esotéricas como tendo procedido de uma única e mesma fonte, a doutrina ariana, judeu-tibetana. Elas concordam perfeitamente em substância, diferindo, se não apenas nos termos, na fraseologia, que cada povo, cultura, utiliza para transmitir seus ensinamentos, né? Aquilo que a mente consegue, obviamente, aprender, né? Enquanto compreensão, filtro, né? Óbvio, dentro de um contexto, inserida numa geografia, num povo, numa cultura, isso não pode ser ignorado. A adaptação, certamente, ela ocorre, mas muito mais em função dos termos, que se tornam mais compreensíveis para um povo específico, mas nunca na sua essência filosófica, porque nesse sentido há uma concordância perfeita. Mas, uma coisa de se perguntar, né, por que hoje, então, a gente não vê isso com mais detalhe, com mais pesquisa, com mais referências, fontes, livros? Bom, esse é um capítulo aí que precisamos depois investigar, não é o tema geral aqui, mas só um parêntese dessa exposição, pelo menos não é. A distorção das linhas originais do programa trazido pela Blavatsky e os instrutores e as sucessivas modificações que ocorreram no segundo objetivo da Sociedade Teosófica. Trago a sugestão e a referência do livro escrito aí pela Josephine Hanson, compilado por ela, que escreveu, então, uma breve história da Sociedade Teosófica, em que ela demonstra como a Sociedade Teosófica foi, aos poucos, se afastando desse viés original, do programa dito original na Sociedade Teosófica. Bom, como eu citei agora há pouco, Lhasa, a capital administrativa, ficava bem mais afastada de Shigatse, né, onde se localiza o mosteiro de Tashilhunpo, né? Algumas fotos aqui. Em função do tempo, eu vou passar um pouco mais rápido, preciso adiantar aqui a apresentação. Mas, então, onde ficou preservada a forma mais filosófica desses ensinamentos, né? Todas as dicas e comentários que já falamos previamente, exatamente no norte e no noroeste da Índia e sul do Tibete, né? Ou seja, aquela região mais próxima ali da fronteira e no chamado Pequeno Tibete, onde viviam muitos tibetanos, mas era a Índia, né? Ou Caxemir, a região de Caxemir, né? Chamamos, então, erradamente de budismo, né? Mais um ismo, uma religião, é o Buda Dharma, né? Enfatiza bem o professor Alberto Brum,
no seu livro também publicado pela editora Teosófica. Este é o motivo porque, em alguns países, nem se fala em escolas budistas, nem de budismo, nem mesmo em religião budista, mas sim do Buda Dharma, ou o ensinamento do Buda, esse aspecto filosófico trazido pelo iluminado. No entanto, desde o princípio, o sul da Índia prevaleceu uma versão mais ortodoxa. Tem um mapinha mostrando aqui, né? Tibete e a região aqui, vamos dizer, em vermelho, do pequeno Tibete, norte da Índia, a versão, a região sul aqui, onde se popularizou um budismo mais ortodoxo, canônico. Também sabemos que no China, Japão, né, sobretudo no Japão, há budismo, mas é um Zen budismo, que também tem algumas diferenças em relação a esse budismo do Buda Dharma, né, ou a versão mais esotérica. Deixo como sugestão aí excelente material, as referências ao Buda Dharma na Índia e no Tibete, no site aí do Garba, que também hoje estão lançando aí com uma editora livros maravilhosos que tratam dessas tradições. Alguns livrinhos para quem quer tomar contato com a tradição, né, começar uma pesquisa, uma introdução ao tema do budismo, mas, sobretudo, uma ênfase adequada a um budismo graduado, que, pouco a pouco, nos conduz a uma senda idônea para a libertação do sofrimento, para essa iluminação. O que distingue-se um pouco, como eu mencionei agora há pouco, da versão ortodoxa. Não é que seja inútil ou vamos jogar o livro fora, não é isso, mas a versão do Dhammapada, também é uma obra bastante conhecida, né, de muitos aqui, contém belas passagens, sem dúvida, tem uma essência belíssima, mas muito menos filosófica, porque ela se prende muito mais a regras, observâncias, até os verbos, né, não farás, não deverás, deverá fazer desse modo ou daquele jeito. Então, entra muito no caráter moral e retira um pouco do aspecto filosófico e ético. Bom, tem 149 mortos. Tem um microfone aberto aqui. Temos uma pintura representativa do Tsongkhapa, referido nas obras aqui, né, da literatura chamada teosófica, como sendo ligado aos instrutores da Blavatsky, né, e ao trabalho especial da Sociedade Teosófica, né. Eu esqueci de mencionar que dentro da tradição Kalachakra, esse ser, um grande ser, Mahatma também, um adepto, ele tem um papel especial na transmissão da tradição Kalachakra, né. Um dos seus discípulos, o Kedrubi Pausang Go, é o continuador dessa linhagem, e deu a linhagem dos Pantilamas, o iniciador da linhagem dos Pantilamas. Temos aqui imagens aí dos gorros amarelos, né? A escola Gelug, né? Fundada aí do Tsongkhapa. E algumas referências, então, ao trabalho especial da Sociedade Teosófica, obedecendo aquelas orientações, as instruções desse grande ser, em que ordena aos seus discípulos, os arhats, né? Como os próprios Mahatmas são identificados, de século em século, faça o esforço para esclarecer o mundo. E a Sociedade Teosófica, então, representa o trabalho deles naquela época, lá no século XIX, né? Tsongkhapa, então, o fundador da Escola dos Gorros Amarelos, óbvio que ele passou primeiro por uma preparação filosófica, com o melhor que tinha disponível na época, na Índia e no Tibete, mas sobretudo no Tibete, porque ele é de nascimento, ele é tibetano de nascimento, mas busca a sua formação filosófica nas grandes grandes escolas filosóficas da época, né? E a Sociedade Teosófica é, então, fundada segundo essas orientações. Como eu me referi agora há pouco, o Tsongkhapa e o seu grupo de discípulos fizeram um esforço muito importante de tornar o Dharma, de reapresentar o Dharma idôneo, reapresentar o Tantra idôneo, e não essa maluquice, essa confusão que nós temos hoje, infelizmente, com magia sexual, tantra, sexo e espiritualidade, que não tem nada a ver, mas a yoga budista, como eu me referi no início da apresentação. Então, houve todo esse esforço, e que, de tempos em tempos, pelo visto, precisa acontecer, porque a coisa sempre degenera. Então, o que nos propõe essa representação do Baspa Dharma, né? Essa expressão
Vaspadharma. Alguns filósofos às vezes nem identificam, acham até estranho essa expressão sendo utilizada como sinônimo de doutrina secreta ou dharma secreto. Mas ela ocorre, inclusive, nos próprios textos da Blavatsky e na própria edição brasileira que deu, volume 6, por exemplo. Nós temos essa expressão ocorrendo lá também. Né? Vou pular essa parte aqui, porque o tempo aqui a gente vai passar em muito. Então, basicamente, eu vou projetar todas as frases aqui na tela, mas ela fala desses, por exemplo, né? Essa reapresentação, lembrando dessa unidade fundamental, da não existência da matéria morta, da identidade entre céu, terra, ou assim, acima como é abaixo, interno como é o externo, ou externo como é o interno, esses grandes axiomas da unidade da vida, né? Da identificação de todas as almas, centelhas de uma alma universal, o alaya, né? Então, tudo isso é reapresentado, ou seja, o esforço da Blavatsky de voltar a reapresentar, a voltar a disponibilizar no planeta essas fontes, esses ensinamentos, ainda que de maneira introdutória. Os trechos que eu tirei agora há pouco, tirei dessa pequena obra, pequena no sentido de ser um livro fino, mas muito importante, muito profunda, que trata desses aspectos iniciais. Eu sugiro, por exemplo, serem lidos antes até da própria doutrina secreta. A doutrina trata deles no proêmio, né, no volume 1, mas a obra dos fundamentos, como está organizada, ela é muito boa. Uma apresentação muito interessante e, óbvio, não exclui, nem substitui a própria doutrina secreta, mas apenas prepara a nossa mente para uma abordagem, vamos dizer, mais bem-sucedida da obra como um todo, né? Sobre o Vaspadharma, trago esse artigo aqui, mas eu vou só ler um trechinho dele aqui. Felizes sois por aquilo que é chamado discurso não publicado do Buda, pois entendereis o mistério do ser, do não ser, explanado em Vaspa, ou Dharma, ou doutrina secreta. Esse texto aparece no volume 6, na página 40, da versão brasileira, da editora Pensamento. Aqui, mais uma vez, a boa lei foi substituída pela idolatria, mesmo no Tibete. Os ocidentais nada sabem do Vaspadharma, o Dharma secreto, doutrina secreta. A versão na inglês, The Secret Doctrine, a opção que se fez para traduzir, se baseou nessa expressão, se baseou nessa ideia, nesse conceito. Não de que ali é uma doutrina secreta, né? Se é secreta, não é mais, que já foi publicado, obviamente, mas as instâncias de Dzyan, então, se referem a esse conhecimento. Né? Se a gente pudesse falar de uma doutrina secreta, se referindo muito mais às instâncias do que o aspecto dos comentários. Né? Mas é a esse Dharma que ela se refere. Outra fonte excelente é a própria obra A Voz do Silêncio. Como já vimos também, é baseada no livro que deu origem, né, o Livro dos Preceitos de Ouro, da mesma série na qual está baseada a doutrina secreta, porque as instâncias de Dzyan também estão lá. Né? São esses mesmos ensinamentos conhecidos da escola da filosofia Mahayana, sobretudo da escola Yogacarya, Yogacharya, e o texto A Voz do Silêncio, referindo-se ao início do milênio, ali no século, não me recordo agora, 2 ou 3, alguma coisa desse tipo, é dessa escola, da Asanga e Maitreya, mas vem daquela fonte primeira, mais primitiva, remonta ao próprio Siddhartha Gautama. As páginas foram retiradas do Livro dos Preceitos de Ouro. Também é assim para Luz no Caminho. É outro texto, possui a mesma fonte. Infelizmente, aí algumas obras apontam como sendo do Egito, de uma outra literatura, mas para quem faz um estudo comparado de Luz no Caminho, Voz do Silêncio, percebe claramente passagens muito semelhantes, e a própria obra, A Luz no Caminho, o próprio texto diz no seu introito, e ela, como fonte, esse Livro dos Preceitos de Ouro.
O texto A Voz do Silêncio é um texto reconhecidamente budista, né? Tanto assim que o próprio Panchen Lama, no prefácio à obra, no caso, o Panchen Lama, o sexto Panchen Lama, com quem a Blavatsky não teve contato, mas o sexto Panchen Lama era um indivíduo que não tinha mais ligado à tradição do quarto, que ficou reservada, mas o sexto Panchen Lama seguiu, teve uma ajuda, vamos dizer assim, um contato com um outro indivíduo e que vamos dizer assim, deu uma inspiração mais filosófica ao trabalho dele, ele que já não era mais ligado à tradição Panchen Lama, se recolheu, como eu mencionei, mas reconhece o texto como sendo budista. Também o 14º Dalai Lama, no prefácio da edição Centenário, de 1989, reconhece o texto como sendo um texto importante, que inspira aqueles buscadores da sabedoria e compaixão da senda dos Bodhisattvas, né? Presente nos Sutras Mahayanas. Então, a senda dos Bodhisattvas, né? A prática das paramitas, as gloriosas virtudes, são apresentadas como chaves de ouro na Voz do Silêncio, né? Na verdade, ali há um acréscimo de mais uma chave, né? Que é Vairagya, que não é necessariamente uma paramita, conforme a apresentação em Sutras Mahayana, mas é importante para essa senda, né? Essa senda mais interna, ou a senda do coração. Chegando aí ao fim da nossa apresentação, temos alguns extratos aqui, né? Apenas para que a gente termine, então, uma inspiração muito boa, energia bem positiva. Dana, Shila, Shanti, Vairagya, Virya, Dhyana, Prajna. Dana, a chave da caridade e do amor imortal. Shila, a chave da harmonia nas palavras e atos. Shanti, a paciência suave, que nada pode alterar. Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, só a verdade percebida. Aqui a gente tem uma mudança, né, das 3 primeiras para as 3 últimas. Vairagya aí como sendo um divisor, né, importante, um processo inclusive iniciático, um processo de tomada de consciência e de assimilação dessa sabedoria profunda na meditação. Virya, a intrépida energia. Dhyana, o estado profundo de contemplação, né? Prajna, aquela visão especial, cria, entre aspas, né? Ou gera uma mente de um Bodhisattva, filho dos Dhyanis. Essas são as chaves de ouro a esses portais. E o tempo todo cuidado para que em nenhum momento, né? Porque isso é possível ainda na senda, sobretudo, que se diz aí até a 4ª iniciação, que a mente não deve fazer, né? O sentido não deve fazer da mente um pátio recreativo. E a inspiração de viver para servir a humanidade, tendo esse o primeiro passo. Então, meus amigos, em função do tempo, como o texto é bem disponível e acessível, eu vou avançar um pouco mais, as considerações finais, já estamos chegando bem pertinho aqui do fim dessa exposição. A doutrina secreta, ou Bhasva Dharma, eu tentei demonstrar algumas dessas relações, é sua fidedigna relação, né, com a tradição interna do budismo do norte, Mahayana, Gelupa, Kalachakra, ou a tradição dos Panchen Lamas. E a teosofia não é mais uma religião, uma espécie de teosofismo, né, como infelizmente alguns escritores e palestrantes apresentam aí mundo afora, né, seja dentro e infelizmente até dentro da sociedade também isso ocorre, mas fora dela, sobretudo pelos seus detratores. O estudo da teosofia oferece à alma aquela compreensão ardente, desejada pelo buscador sincero, aquele que busca a filosofia idônea, né? Se dedicar à vida ética e pura e limpa, a compreensão filosófica no seu melhor sentido, com o seu melhor esforço. Isso não prejudica em nada, nem insulta em nada o nosso intelecto, né? Nós não precisamos desfazer da mente ou do intelecto, né? Como, infelizmente, algumas apresentações enfatizam, né? Se a mente fosse uma mera inimiga, né? Ou a arquival que deve ser eliminada, mas a mente como ferramenta ela é muito importante no processo. Então, enquanto ferramenta, sim, ela é útil, né? Mas a mente não é o fim do processo. Nós precisamos compreender o funcionamento da mente e passar para um aspecto não dual, né? Onde a mente normalmente trabalha e joga, passar para um aspecto superior, né? Além da mente. Possa, então, exemplo da fundadora e dos seus instrutores, inspirar constantemente nossa busca. Agradeço a atenção de todos vocês, mas antes de passar aqui a palavra, se ainda for possível ali para algum comentário ou pergunta, gostaria de enfatizar aqui, com a devida licença, um evento que vai ocorrer esse final de semana, super recomendado, eu pessoalmente estou inscrito, mas um evento
muito interessantes da filosofia dos rishis da antiga Índia, que certamente, pela competência, pela capacidade aí dos seus apresentadores, vai tocar em pontos muito importantes, pontos da teosofia. Muito da teosofia vai ser abordada nesse evento, e não necessariamente nas obras teosóficas, ditas teosóficas, ou dentro da nossa sociedade, esse tema é explorado e investigado. Muitos outros indivíduos, outras almas buscam isso. Aqui e ali encontram em diferentes formas e apresentações, e esse evento, então, pretende demonstrar muitas dessas tradições e relações. A Atma Vidya, ou a filosofia do Oriente. Fica aí minha sugestão, esse final de semana, então, dia 3 e 4, das 15 às 19. E o link aí segue na descrição, para quem queira se inscrever. Mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra ao Gabriel. Nós te agradecemos, Luiz, por aceitar o nosso convite para visitar a Loja Himalaia e apresentar esse trabalho belíssimo, profundo, feito com muito exímio, não tenho dúvidas. Muito obrigado, falo isso em nome de todos os membros da Loja Himalaia. Agora, temos muitos amigos aqui, eu gostaria de passar a palavra para que a gente possa, brevemente, não temos tanto tempo, mas realizar um diálogo para alguns adendos, comentários e perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Também agradeço a participação de todos aqui com os comentários, agradecimentos. Também agradeço a participação, a presença de vocês. Certamente a inspiração é pensando em todos os irmãos aqui, que isso possa, de algum modo, ser útil, né? Essa é uma palestra, uma exposição mais de pesquisa, é um estilo que eu gosto de fazer nas minhas apresentações, mas é óbvio que a gente também enfatiza o aspecto meditativo, o aspecto contemplativo, não só, né, de estudo, pesquisa, vive o homem, né, mas também de meditação, né, pelo menos o homem espiritual que busca essa compreensão, né, estudo e meditação, né, método com a sabedoria, né, inteligência e compaixão, são duas importantes ferramentas no trabalho espiritual. Uma sem a outra leva resultados errôneos, desastrosos. Precisamos combinar harmoniosamente esses dois métodos, estudo e meditação. Muito bem, Luiz. Pelo visto, não teremos algum comentário. Eu só queria dar um grande abraço em você, amigo. Foi muito bom. Sempre é bom, a gente está sempre aprendendo. Saúde e paz para você. Obrigado, Francisco. Prazer é meu. Uma das primeiras apresentações que eu assisti na Sociedade Teosófica foi do Francisco, um curso, inclusive, da Doutrina Secreta, gravado em DVD, vendido aí pela Loja Esperança por vários encontros, em vários encontros Brasil afora, inclusive pela Editora Teosófica também. Prazer, Francisco, tê-lo aqui também. Muito obrigado pelas palavras. É uma grande alegria eu gostei muito. Proporcionar isso. Senira, que abriu o microfone. Não, é só para dizer que é uma satisfação, Luiz. Nós nos conhecemos em Salvador e agora o karma está nos reencontrando aqui. Um abraço grande para você, para a Marisa. Querida Senira, fraternal abraço também. Assim eu reconheço a irmã também. Muito obrigado. O nosso contato segue vivo, certamente. Eu não te conhecia, mas eu gostei demais, até de conhecer bastante mais sobre a HPP, essa sua estadia no Tibete, a sua instrução, porque até os lugares, às vezes a gente não se localiza muito bem, não entende bem a coordenação das coisas, a ligação, né, entre tantos aspectos, e esclareceu bastante. Muito obrigada. Obrigado, Regina, pelas palavras. Confesso que eu acho que eu coloquei demais no prato e a apresentação foi um pouco rápida. Para nossa sorte, está sendo gravada no YouTube. Os irmãos que queiram, né, podem reassistir, usar e fazer um repasse ali com mais calma.
mas pelo menos a minha ideia, a minha intenção foi, não sei se eu consegui atingir esse objetivo de dar algumas fontes, trazer referências importantes que são ali aqui citadas no trabalho, na literatura teosófica, né? Mas muitos membros às vezes se perdem, é um intrincado de informações, e a doutrina secreta é uma obra muito vasta, mas a tradição, ela é muito idônea, ela tem raízes verdadeiras, ligadas a uma fraternidade em especial, mas falando de uma essência que nós reconhecemos como teosofia, né? E essa essência é uma essência de todas as religiões, né? Pelo menos as religiões mãe, né? É a velha e antiga religião sabedoria, né? E nós vemos ela presente em várias tradições. É aquilo que o Marcelo Luz menciona na abertura de suas palestras, né? O objetivo do mago é enganar o que ele está mostrando ali. Então a gente tem que investigar, desenvolver o discernimento para encontrar o caminho, né? O que o nosso amigo Luiz Torres acabou de mencionar. Então, Luiz Torres, muito obrigado, meu irmão. Nos conhecemos lá no Centro Raj, né? Tenho aí a grata oportunidade de tê-lo conosco na Loja Himalaia. Muito obrigado. Quem sabe a gente não faça outro encontro mais para frente contigo aqui na loja. Ok, vai ser um prazer. Fico à disposição da loja e de todos os irmãos. Então, meus amigos, vamos nos sentar de forma confortável, mais ereta, fazer um breve instante de silêncio. Assim, meus amigos e irmãos, inspirados pela luz da teosofia, damos por encerrado mais um encontro da Loja Himalaia, unidos pela fraternidade. Namastê. Muito obrigado a todos pela participação, em especial ao Luiz, pela maravilhosa exposição.